Essa aqui, ó, é uma questão de 2016, tem uns 4 anos que caiu, tá? E vai ter a ver com a questão da condutividade térmica, né? É um outro conceito importante aí que vocês estudam no primeiro período, no segundo período, né? Em termologia. E a questãozinha diz o seguinte, ó. No experimento, um professor deixa duas bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa do laboratório, tá? Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para isso o tato. Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas que estão em equilíbrio térmico com o ambiente, né? E os questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. O aluno que responder corretamente ao questionário do professor dirá que o derretimento vai ocorrer para qual bandeja, né? Vai ser para de alumínio ou de plástico, né? E ele dá a justificativa correta, tá certo? Que a gente vai ter que marcar. O tato é um péssimo aferidor de temperatura, né? O tato, ele engana a gente, tá certo? E uma prova disso, tem um experimento muito interessante para fazer, que é o seguinte: você pega uma. A gente pode pensar aqui, primeiro na nossa imaginação. Digamos que a gente tenha três potes com água. Um com água quente, um com água fria e outro do meio com água morna, né? Digamos que a gente coloque ah, as duas mãos, uma das mãos no pote de água quente e a outra mão no pote de água fria. Aí deixa um tempo lá passando, tal. Depois você retira as duas mãos e coloca ao mesmo tempo no pote de água morna, né? O que vai acontecer aí, pessoal, quando a gente fizer isso? A gente vai ter uma percepção de sensação térmica diferente em cada uma das mãos, né? Então, para a mão que estava na água fria, você vai sentir água quente. E para a mão que estava na água muito quente, quando você botar na água morna, você vai sentir como se a água tivesse mais fria do que está, né? Então, quer dizer, o tato, pessoal, ele é péssimo para medir temperatura, né? Por quê? Porque quando você usa o tato para medir temperatura, entra em jogo aí uma grandeza que é chamada condutividade térmica, né? Essa sensação térmica aí, tá certo? Que é, que o que os alunos afirmaram nesse problema, os alunos afirmaram que a bandeja de alumínio está a uma temperatura mais baixa, né? Como vocês vão ver, isso está relacionado com a condutividade térmica, né? A condutividade térmica do alumínio, tá certo? É muito maior do que a condutividade térmica do plástico. Então, ele consegue roubar calor com muito mais facilidade na mão do menino do que o plástico, tá certo? O que eu falei com vocês lá do experimento é isso aqui. Você tem um fogo, esse fogo agita as moléculas aqui, né, que vão agitando as seguintes. Aqui tem uma tabelinha com os valores de condutividade, e quanto maior esse número, mais facilidade um corpo ele conduz calor, né? Os metais têm essa facilidade. Por isso que tem aquela, quase que é uma regra que tem em física, né, tipo uma lei, né? Que os bons condutores de calor também são bons condutores de eletricidade. Por quê? Porque nesse processo de condução de calor, os condutores têm os elétrons livres, né, os elétrons de condução. Por isso que o menino lá, os estudantes lá, na questão, colocaram a mão na bandeja de alumínio e pensou que a de alumínio tivesse a maior temperatura do que a de plástico. Mas ambas estavam em equilíbrio térmico com o ambiente, né, pessoal? O que significa estar em equilíbrio térmico com o ambiente, hein? É que os dois vão estar na mesma o quê? Quando você está em equilíbrio térmico com o ambiente? Mesma temperatura. Mesma temperatura. Então, quer dizer, se eles estão em equilíbrio térmico com o ambiente, não faz nenhum sentido dizer que um está uma temperatura maior que a do outro.
né? Essa sensação térmica é devido à diferença de condutividade térmica, né? Do material da bandeja de alumínio para o material da bandeja de plástico. Por quê? Porque a bandeja de alumínio tem uma condutividade térmica maior que a do plástico. Então, matou a questão, né, pessoal? A resposta vai ser letra A, tá certo?